Então, boa noite para todos e para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é endocrinologia veterinária. E dentro desse tema muito importante, a gente vai falar sobre diabetes nos cães. É um tema muito frequente no dia a dia do atendimento da clínica de pequenos animais. E para isso, a gente convidou o Dr. Fernando, que é endocrinologista de pequenos animais. Fernando, é um prazer e uma honra muito grande. Você que é um amigo muito próximo. Prazer te receber aqui nessa live aqui no Clube dos Bichos. Igualmente, agradeço pelo convite, né? Vamos falar um pouco de diabetes, que é um assunto, um tema bem importante, né? Para a vida dos animais e para a nossa vida também. Gente, eu vou comentar um pouquinho de algumas coisas que eu vi essa semana em seres humanos. Exatamente. Exatamente, você está falando que o diabetes é importante na nossa vida, né? Dia 14 de novembro, que está chegando, né? É celebrado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, e no mês de novembro são feitas várias campanhas de combate a essa grave doença, que tem caráter crônico, né? Que dura um longo período da vida, tanto dos animais quanto a nossa. Aí que acompanha toda a expectativa de vida dos pacientes. Fernando, para a gente começar o nosso bate-papo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que é o diabetes. Qual que é a definição de diabetes? A diabetes é um grupo de doença metabólica, né? Onde tem hiperglicemia e glicosúria. Hiperglicemia, a glicose se mantém alta e glicose na urina persistente, né? Isso é causado pela insuficiência de insulina ou pela insuficiência parcial ou total de insulina, né? O organismo ele não produz o nível, uma concentração adequada de insulina para manter a normalidade dessa glicose, né? Isso impacta assim, diversos prejuízos na vida da pessoa, do animal, de quem porta essa doença. Nos cães, a gente hoje vai abordar um pouco mais sobre como evitar diabetes, né? É um assunto, um tema um pouco não tão fácil de falar, né? Um pouco complexo, né? Devido em cães, né? Devido a forma de diabetes que se apresenta nos cães, né? Nos cães, a maioria, né? 90%, às vezes até mais, 90% até mais, a diabetes nele é uma diabetes parecida com a diabetes do tipo 1 em seres humanos, né? Onde você tem uma destruição daquelas células que produzem insulina. E aí começa a ter essa insuficiência de insulina, até insuficiência parcial até total de insulina, e isso não faz com que normalize a glicose dentro do organismo. Por que é difícil um pouco falar de como evitar? Porque normalmente ela é de caráter genético, né? Então essa insuficiência se dá pela destruição, às vezes autoimune, e às vezes idiopática. A gente não sabe muito a causa de uma destruição. E eu vou falar um pouco dos fatores que pode influenciar nessa parte idiopática, até na parte genética também. Só lembrando que em gatos a diabetes ela é parecida com a diabetes do tipo 2 em seres humanos. Então a prevenção ela é mais caracterizada por uma resistência insulínica. A gente tem algumas disfunções no organismo, principalmente obesidade em gatos, né, que é o principal fator que causa diabetes em gatos, do tipo 2, similar do tipo 2 em seres humanos, que causa uma resistência insulínica surpreendente, ao ponto de o organismo produzir muita insulina, mas essa produção não ser capaz de normalizar os níveis da glicose dentro do organismo. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais da diabetes em cães, né? Evitar. Isso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida em gatos, quiser perguntar, pode ficar à vontade. Fernando, só pedir para você dar um passo antes. Qual que é a função, só para quem está assistindo poder acompanhar de uma forma para ficar bem mais entendido. Qual que é a função da insulina no metabolismo da glicose no organismo dos cachorros? Sim, a insulina, ela faz com que a glicose, ela pegue a glicose circulante
e coloca ela dentro das células, de algumas células. Por exemplo, o músculo, a musculatura usa muita glicose. Então a insulina ela pega essa glicose, coloca dentro da célula e ali faz a obtenção de energia a partir dessa glicose, né? E quando não tem essa formação, o organismo ele obtém outras vias para conseguir essa energia, né? Então, às vezes ele quebra musculatura, às vezes ele quebra lipídios, né, gorduras, para conseguir. Então, o principal papel, a insulina tem outros papéis também, anabolismo, além da formação de ATPs também, além de indiretamente ela forma ATP porque ela pega a glicose e coloca dentro da célula que entra dentro de um ciclo de obtenção de energia, de formação dessa energia, que a gente chama de ATP. De energia. Então, um animal que ele tem deficiência de insulina, ele pode até ter a glicose, ter o açúcar na corrente sanguínea dele, mas ele não vai conseguir pegar essa açúcar que está na corrente sanguínea, transportar para dentro da célula para ele ter o fornecimento de energia para ele. Não, é isso mesmo. Não tem, né, esse açúcar que está circulante, que ele absorve, que ele obtém a partir da alimentação, ele não consegue fazer o processo fisiológico, que é jogar ele para dentro da célula. Então fica, né, o sangue ele fica hiperglicêmico, essa glicose, esse açúcar, ele fica alto e constantemente alto, persistentemente alto na corrente sanguínea. Então, e isso também passa um limiar dentro dos rins que faz com que esse açúcar ele passe pela filtração, né, e crie também esse açúcar, essa glicose, vai para a urina, causando até lesão renal a longo prazo também. Uma das lesões que causam também. E você tinha falado dos fatores predisponentes. Quais que são esses fatores predisponentes da diabetes nos cães? O principal fator predisponente é o fator genético, né? Algumas raças são mais predispostas, raças de pequeno porte, né? Tem uma predisposição genética maior do que raças de grande porte, de pequenos a médios portes maiores do que as de grande porte. Por exemplo, o Golden, eles têm se demonstrado resistente à insulina. Pastor alemão tem se demonstrado resistente esqueci a palavra, como é que fala? A predisposição a diabetes. Então, o Golden e o pastor alemão, eles são mais resistentes a diabetes. Agora, tem algumas outras raças que são mais comuns. O Pug, por exemplo. O Pug tem muito caso de diabetes em Pug. Dash, né, que salsichinhas tem. Poodle, tem muito. O Fox Terrier também é uma raça muito predisponente a ter diabetes. Husky siberiano, que não é tão comum aqui no Brasil, mas tem também. E são essas raças de pequeno porte. Eu atendo muito na clínica Lhasa Apso. Lhasa Apso é uma raça que eu acho que é campeã dos meus atendimentos. Eu também atendo com bastante frequência Lhasa com diabetes. Os estudos tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eles não colocaram, né, a Lhasa Apso dentro desse fator predisponente. Mas isso, os estudos, às vezes, eles estão um pouco defasados. Talvez, se sair fizer um novo estudo, eles coloquem essa raça dentro também. Acho que pode ser por conta da nossa casuística, que a gente atende bastante Lhasa, né? Demais. Hoje o atendimento é Lhasa e Shih Tzu, praticamente. Né? E Spitz também, né? Spitz tem crescido bastante. Né? Spitz, eu tenho pegado alguns Spitz com essa disfunção, né, metabólica com a diabetes. Então tem a questão da raça, é um fator predisponente. Né? Obesidade. Né? A obesidade ela gera uma resistência insulínica muito grande. A resistência insulínica, explicando de uma maneira mais fácil de entender, por exemplo, o organismo ele produz, vamos chutar, 10 miligramas de insulina normal. Quando você é obeso, isso para manter a glicemia normal. Quando você é obeso, às vezes você tem que produzir 50, 60, para manter o mesmo nível. Né? Então isso é caracterizado por resistência insulínica. É uma dificuldade que a insulina tem de agir nos seus receptores lá na célula e fazer com que a glicose fique normal. Uma definição tentando explicar da maneira mais fácil, a resistência insulínica é isso.
E a obesidade causa muita resistência insulínica, né? Alguns pacientes muito obesos que não são diabéticos, eu até gosto de dosar a insulina deles, para mostrar para eles que é um fator de risco, porque às vezes a gente dosa, faz a glicemia no consultório e o pessoal lá, tá vendo, não tá diabético, como se fosse, ele tá obeso, mas tá ok. Né? Aí eu vou lá e doso a insulina para ver o tanto que o pâncreas dele está produzindo insulina. E a obesidade também, ela é um fator de risco para pancreatite. E a pancreatite, ela acaba causando uma destruição, uma degeneração de células do pâncreas, e as que produzem insulina. E também a pancreatite é um fator predisponente para diabetes, né? Tem palestras... Que lesa as células que produzem a insulina. Isso, sim. Tem palestra que o pessoal até brinca, né? O que vem primeiro, a diabetes ou a pancreatite, né? Exatamente. Então, é um fator muito, 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 muito grave. Ele predispõe muito, né? Um fator de risco muito grande para o animal se tornar diabético. Cerca de 30% dos pacientes diabéticos sofrem com pancreatite crônica. Então, para ver o tanto que é um fator que pode influenciar na formação, nem ele se tornar diabético. Outros fatores também, doenças endócrinas que causam resistência insulínica. A gente tem uma doença que é a síndrome de Cushing, em que o animal ele produz muito cortisol, que é um corticoide, que causa muita resistência insulínica. Tem animais que às vezes que eu pego, né, com síndrome de Cushing e está diabético. A gente começa a fazer o tratamento da síndrome de Cushing e a gente controla a glicemia dele, sem precisar de usar insulina. Algumas outras doenças de crescimento, o hipotireoidismo também pode causar, é um fator predisponente para diabetes. Medicamentos também, por exemplo, o uso desenfreado de glicocorticoides. O pessoal tem muito cachorro com problema de pele, que os tutores eles vão dando corticoide por conta própria. Eu já peguei cachorro que tomava 4 anos corticoide, diário para tirar foi complicado. Algumas outras medicações, por exemplo, ciclosporina, o pessoal também usa muito para o tratamento de problemas de pele, atopia dermatológica. É uma substância que pode induzir, né, predispor a diabetes. Deixa eu ver, infecções pode causar resistência insulínica também, doenças cardíacas, a hiperlipidemia, né, no caso, por exemplo, os triglicérides altos pode causar a partir do momento que ele causa uma pancreatite. E esses fatores que causam resistência insulínica, o que eles fazem? Né? Outra coisa também, até antes de eu falar isso, fêmeas não castradas, elas têm uma alta produção de progesterona no diéstro. E essa progesterona ela é diabetogênica. Faz com que o animal ele tenha uma resistência insulínica. Né? A progesterona faz a liberação de H e isso faz com que ele tenha uma resistência insulínica. Todos esses fatores de resistência insulínica causam um certo aumento dessa glicose, né, que a gente chama de hiperglicemia, causando glicotoxicidade. Né? A glicose alta, tóxica para o organismo, para o pâncreas. Isso induz também a morte celular das células beta-pancreáticas, das células do pâncreas. Esse excesso de produção de insulina, igual eu falei no caso da obesidade, também faz com que o organismo, quando ele produz insulina, ele libera uma outra substância. E essa substância vai degenerando o pâncreas, causando amiloidose pancreática. Né? Não se sabe ainda, no cachorro, no gato, a gente já tem mais certeza que essa amiloidose causa assim, a destruição do pâncreas e tornando uma diabetes, o animal se tornando diabético. No cachorro ainda não tem tanta exatidão, mas observa-se que normalmente é bem capaz de realmente um animal com essa glicose alta persistente, ele tem essa destruição do pâncreas dele também. Pessoal, a gente associa problemas no pâncreas
com diabetes é porque a produção de insulina é feita no pâncreas. Então, alterações, problemas pancreáticos vão gerar diminuição na produção de insulina e, consequentemente, vão ter diminuição na entrada de glicose da corrente sanguínea para dentro das células, causando elevação da glicose na corrente sanguínea e, por consequência, a diabetes nos cachorros. Sim, muito bem explicado, Guilherme. O pâncreas, ele é o órgão endócrino que produz, né, que ele tem a parte tanto isócrino quanto endócrino, e a parte endócrina dele, um dos hormônios produzidos é a insulina, que é um dos hormônios muito importantes para a gente. Outros fatores que predispõem é a alimentação, né? Uma alimentação feita de maneira incorreta, a gente está pegando muito, a gente está numa era, numa época de dar alimentação caseira para o animal, né? E muitas vezes a gente quer dar uma alimentação caseira, uma alimentação mais natural, mas a gente não faz o balanceamento correto. Então isso faz uma alimentação natural sem orientação do nutrólogo, sem orientação, né? Isso, sem orientação do nutrólogo, um profissional competente que possa fazer o balanceamento sem causar prejuízo para o animal. Então às vezes muitos tutores vê algumas receitas de internet, estipulam mesmo por conta própria. Isso faz com que tenha um desequilíbrio, né, principalmente de carboidrato. E esse desequilíbrio tem visto como um fator predisponente para a diabetes. O petisco, o animal que come muito petisco, dietas muito gordurosas também. No caso, dietas gordurosas por elevação também de triglicérides, podendo desencadear pancreatite. Então, e essa parte também da alimentação, acho que é até importante a gente falar rapidinho, porque hoje todo mundo quer dar uma dieta mais natural, né, mais caseira, mas não está fazendo, às vezes, o acompanhamento da maneira correta. E é um fator predisponente, sim, para diabetes. Acho que ficou bem explicado essa parte de fator predisponente, ficou bem explicadinho. Fernando, quando a gente pensa no animal com diabetes, o tutor quer se precaver do animal ficar grave. Quais que são os sinais clínicos que o tutor pode observar no seu cachorro que liga o sinal de alerta para que ele possa começar a suspeitar que o animalzinho dele está apresentando diabetes? Sim. Eu acho que, primeiramente, perceber um desses fatores predisponentes, né? Mas, às vezes, o animal não tem nenhum fator predisponente, não é de uma raça que é comum de ter, não está obeso, não faz uma alimentação toda equilibrada, né? Então, esses fatores, eles predispõem, mas eles não causam a diabetes, né? E, primeiro, ver esses fatores. Meu animal está obeso? Então vamos começar a reparar alguns sinais quando a diabetes ela já está instalada. Por exemplo, o animal ele eu penso em 4 sinais. Poliúria, que é urinar muito, o animal urina muito, ele toma muita água, que é a polidipsia, ele toma muita água, e é tomar muito, não é tomar o que ele toma normal, teve um dia, correu, foi lá, tomou bastante, ele toma muito, às vezes ele fica 2, 3 minutos tomando água. Tem animal que toma tanta água que vomita logo em seguida. Ele fica na vasilha de água ali por muito tempo tomando água, né? Então, essa polidipsia, se tomar muita água, você vê que o animal está urinando muito, está tomando água. Ele come muito, que é a polifagia, né? Ele come muito. E está perdendo peso, já pode começar a ligar o alerta, né? Mesmo comendo muito, ele ainda continua perdendo peso. Perde muito peso. Porque ele não tem, a insulina ela tem a função anabólica muscular, né? E também como está fazendo, como ele está obtendo energia através de quebra de proteínas, né, musculatura e quebra de gorduras, ele vai perdendo esse peso, ele vai tendo uma atrofia muscular. Você vê que as perninhas do cachorro às vezes vai atrofiando. Isso. E tem animal que eu já peguei que perdeu em 2 semanas 15 quilos. O animal pesava 30 quilos, em 2 semanas chegou a 15 quilos. Perdeu metade do peso. Então, esses sinais são muito clássicos da diabetes, né? Perda de peso,
polifagia, o animal está comendo muito e está perdendo peso, está tomando muita água e está urinando muito. Né? Outros sinais também que a gente às vezes pode começar a perceber é uma catarata, né? Mas a catarata, o animal está com esses sinais. E tá com, a catarata pode ter relação com a senilidade, mas é observar também se o animal está com esses sinais e catarata também, que a gente chama de catarata diabética. Então, é essencial assim, observar isso no cachorro. São sinais clássicos da diabetes. E eu vou aproveitar e até puxar o gancho, né, um pouquinho para o tratamento. Eu não vou falar quantidade, dose, mas o tratamento a gente podia deixar mais no final que eu queria desenvolver um raciocínio antes do tratamento. É que se chega um paciente para você, Fernando, durante um atendimento, e que você está suspeitando da diabetes, como que é feito o diagnóstico da diabetes no cachorro? O diagnóstico ele é até bem tranquilo de fazer, né? A gente faz. Primeiro, a gente pode, dentro do consultório mesmo, usar aqueles glicosímetros, aqueles aparelhos de medir glicose que tem em farmácia humana, né? Comprar um veterinário, se algum estiver assistindo, tentar comprar um validado, né? Tem alguns aparelhos que são validados. Se alguém quiser depois me perguntar no direct, eu falo algumas marcas, mas usar um glicosímetro. Coleta uma Mas tem que ser o veterinário. O de uso humano não serve. De uso humano validado. O de uso humano validado. O veterinário tem que tomar cuidado, porque tem algumas marcas que são veterinárias, mas não são bons. Eu não vou falar algumas marcas, mas tem algumas que não tem são boas. Agora é o de uso humano, compra em farmácia humana mesmo, né? Tem no consultório. Ali você, às vezes tem gente que tem muito tutor que é diabético, e sabe medir também, sabe como que fura, como coloca a fitinha no aparelho. Tem muito tutor, se tiver experiência também pode às vezes perguntar ao veterinário como que faz a mensuração, faz o furinho na orelha do animal, na patinha ou na ponta da cauda, são os principais lugares, coleta uma gota de sangue. A gente precisa de uma gota de sangue e o aparelho já vai dar um valor de glicose. Né? Se o animal tiver com hiperglicemia, aí a gente recomenda fazer o exame de urina, para ver se ele tem a glicosúria, né, que é a glicose na urina. Tendo essa hiperglicemia, mas essa glicosúria, com os sinais clínicos da diabetes, é muito difícil não ser diabetes. Eu falo muito difícil por quê? Porque, pela definição, é hiperglicemia com glicosúria persistente. Então, você às vezes teria que fazer um outro exame para ver se ela está persistente. Mas com esses sinais já instalados, é um animal que consegue fechar o diagnóstico de diabetes. Fernando, só para deixar bem esclarecido para quem está assistindo aqui. Esse momento da coleta desse sangue, dessa gotinha de sangue, o animal tem que estar em jejum ou pode ser após ele ter alimentado? Quando que tem que ser essa coleta do sangue, dessa gotinha de sangue? A preferência é estar de jejum. Eu peço de Quanto tempo de jejum? Eu peço de 8 até 12 horas de jejum. Mas também, um animal, por exemplo, ele não está de jejum. Eu não posso mensurar, aferir a glicemia dele e está 500, está 400. Né? Então, por mais que ele não esteja de jejum, não pode estar tão alto. Tem um limite, pode estar até 180, né? O animal não está de jejum, a glicose deu 180, está alta. A partir de 112 a gente já considera acima do valor. Mas não pode estar acima de 180, por mais que ele esteja sem o jejum. Né? Então, às vezes, a partir de 112 a gente pode considerar como pré-diabético. Está 120. E quando está em jejum, quais que são os valores que a gente considera, que a gente tem que levar em consideração para classificar o animal como diabético? Quando está em jejum acima de 180, já pode considerar ele com hiperglicemia, tá? E olhar a urina para ver se ele tem glicosúria. Mas acima de 180 miligramas por decilitro já é uma hiperglicemia. Né? Na verdade, acima de 112 já é. Mas para diabetes, acima de 180. Né? Para diabetes tem que ser acima de 180. 180, porque é onde que já tem o limiar para começar, limiar renal, né? Para essa. Quando a glicose está acima de 180, ela passa um limiar... No glicosímetro. É 180? 180.
Tá? 112 já é hiperglicêmico, mas 112 a 180 a gente não consegue fechar o diagnóstico. Por quê? Porque não tem glicosúria. Então não tem a glicose, ela não está na urina. E para a gente fechar o diagnóstico, a gente tem que ter hiperglicemia, glicose no sangue alto, né, o açúcar no sangue alto e açúcar na urina. Então, para fechar mesmo, acima de 180. Ser considerada a glicemia acima de 112 já é hiperglicêmico. Entendeu? Aí a gente colocaria entre 112 a 180 como pré-diabético. Uhum. Aí se tiver acima de 180, nem precisa de olhar a urina. Não precisa. Precisa também? Precisa olhar também a urina. Tá? É porque às vezes pode ter alguns fatores que pode levar a essa hiperglicemia, né, mas não ser persistente. Por exemplo, um animal em sepse, que está num quadro séptico. Às vezes vai estar 300 e não quer dizer que ele é diabético. Entendi. É por isso que a hiperglicemia com a glicose na urina, com a glicosúria persistente. Às vezes, por exemplo, ele está num quadro séptico, a gente fez o tratamento, resolveu voltar ao normal. Beleza. Então aí, ó, pessoal, sempre tem que levar em consideração tanto a análise dos níveis de glicose no sangue e também na urina. Então tem que fazer a correlação dessas duas análises, tanto do sangue quanto na urina. E os sinais clínicos são fundamentais também. Fundamentais. Fernando, você tocou... Basicamente isso, assim, é muito, muito fácil e rápido de dar. Às vezes no mesmo dia eu uso muito fitinha de teste rápido para urina. Aquelas fitinhas de... Você coleta urina ali na hora, em 5 minutos você consegue ver glicose e urina. Você consegue fechar o diagnóstico. Uhum. Fernando, você começou a falar do tratamento. A partir do momento que você tem o diagnóstico de diabetes, qual que é o objetivo do tratamento da diabetes do cachorro? Guilherme, o objetivo, né, é dar qualidade de vida para o animal, né? É que ele tenha qualidade de vida e é reduzir os sinais clínicos dele, polidipsia, então reduzir a ingestão de água, tentar normalizar essa ingestão de água, tentar normalizar a urina dele, então que ele não tenha mais glicose na urina, que ele urine também numa quantidade, numa proporção normal, tentar também reduzir essa polifagia dele, que é comer muito, esse apetite exacerbado dele, reduzir e controlar o emagrecimento dele. Então o objetivo do tratamento é basicamente qualidade de vida e também minimizar os efeitos, né, da diabetes. Por exemplo, catarata diabética, tentar impedir, é muito difícil de impedir, mas a gente tenta pelo menos prolongar o aparecimento da catarata diabética, que o animal ele pode ter também outros quadros, complicações por causa da diabetes. Então, o objetivo do tratamento é qualidade de vida e evitar complicações da diabetes. E prolongar e aumentar a expectativa de vida desse animal. Com tudo isso, prolongando a expectativa de vida do animal. Então, o objetivo é esse. A diabetes do tipo 1, né, a similar do tipo 1 em seres humanos, ela é uma doença que não tem cura. Né? Não é uma doença que... Tem caráter crônico, né? É um caráter crônico. A de tipo 2 em felinos, às vezes a gente consegue ter essa remissão da diabetes, ter essa cura. Eu falo cura porque às vezes se o gato engorda de novo, volta tudo de novo. Né? Mas a gente consegue abrir mão do uso da insulina quando a gente consegue tirar o fator de resistência. Né? Mas a do tipo 1 ela é um tratamento para o resto da vida. Alguns estudos falam de redução de expectativa de vida. Outros falam que não reduzem. Então, a expectativa de vida do animal não controlado, ela é menor sim, tá? Podendo ter complicações, ter emergências, quadros emergentes, que eu acho que eu não vou nem entrar muito na cetoacidose, né, mas é um quadro emergente. O animal descontrolado, ele pode entrar... Descompensa, né? Descompensa num quadro que a gente chama de cetoacidose, que é uma emergência que tem um alto índice de óbito. Infelizmente. O outro objetivo também do tratamento é evitar a hipoglicemia também. Né? Então, além dos sinais clínicos, evitar as complicações e a hipoglicemia. E pode levar o animal a óbito em questão assim, de minutos. Né? Uma dose de insulina aplicada da maneira excessiva e errada pode fazer com que o animal venha a óbito em questão de minutos mesmo.
Já perdi, infelizmente, paciente assim. E o pessoal, a empregada foi aplicar, a pessoa que foi instruir não falou da maneira correta, aplicou uma dose 10 vezes maior, o animal correu para ele para a clínica, mas não teve como. Então... tá vindo uma dúvida exatamente sobre isso aqui, ó, Fernando. Como você faz se após aplicar a insulina o animal não comer? Não, eu não. Betônico Fá. Sim, eu coloco nas minhas prescrições o seguinte: aplicar após a alimentação. Eu coloco fazer justamente o contrário, né? O contrário, não é aplicar e depois fazer ele comer, ele é comer e depois aplicar, tá? E dependendo de cada caso, às vezes vamos supor que ele comeu metade, não comeu tudo, às vezes a gente vai reduzir em 50% a dose da insulina. Vamos chutar por exemplo, um animal que está tomando 4 unidades de insulina, naquele dia ele não comeu tão bem, não comeu tudo, normalmente eu reduzo em 50%. Né? Ou às vezes, dependendo do animal que está bem no limiar de ficar hipoglicêmico, às vezes eu falo até para não aplicar, né? Esperar a noite, ou esperar ele comer e reajustar o horário e fazer a aplicação. Tá? Mas eu nunca falo para aplicar antes da alimentação, sempre peço para aplicar após a alimentação, porque esse é um problema muito grande, né? Mas vamos supor que você aplicou, tá, acontece falar, ele sempre come, hoje ele não quis comer. É tentar dar algum patê, nem que dê mel para ele, né? Nem que dê mel para não fazer com que ele tenha um quadro de hipoglicemia. Não permitir que ele entre no quadro de hipoglicemia. Tá? Porque o animal que não come, ele não vai ter, a glicose dele vai abaixar. Ele possivelmente vai ter um quadro de hipoglicemia. Esses que estão bem no limiar, tá com a dose ajustadinha mesmo, eu falo, olha, não dá, não aplica à noite, né, porque eu prefiro que o animal fique um pouco hiperglicêmico, fique 12 horas hiperglicêmico, do que ele tenha uma hipoglicemia e venha a óbito por causa disso. Tá? Nesse tipo de situação é bem melhor a hiper do que a hipoglicemia. Sim, a hiperglicemia, ela não leva o animal a óbito a curto prazo. A hipoglicemia, sim. Curto prazo, que eu falo, às vezes, é questão de 1 hora após a aplicação, minutos após, né, o animal ele entra em hipoglicemia e vem a óbito. Então, a insulinoterapia, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem que explicar, o tutor ele tem que entender aquela quantidade. Eu não gosto, eu falo para o tutor não aumentar por conta própria, né? É uma dica também para quem faz uso de insulina, não aumenta por conta própria, leva no veterinário, faz alguns exames, né, curva glicêmica, e se for o caso, faz outros exames, frutosamina, mas se for o caso, aí depois aumenta. Né? Então, é preferível ele ficar não é porque o animal comeu um pouco a mais naquele dia que tem que aumentar a dose de insulina? Sim. Não é por causa disso. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E sempre após a alimentação. Tá? Evitar de fazer a insulina e o animal comer, que às vezes ele não come. Betônico Fá, obrigado a você pela participação. Sempre tiver dúvida, quem estiver assistindo e tiver dúvida, pode mandar um comentário aí que a gente, se a gente tiver capacidade, a gente responde aqui para vocês na medida do possível. Fernando, você estava falando do tratamento? Pode falar. É do tratamento, pode. Já que você falou sobre o assunto do tratamento, como que é feito o tratamento da diabetes? Já que a gente começou a falar de insulina, de administração de insulina e tal, como que é feito o tratamento da diabetes? O tratamento é basicamente insulinoterapia, alimentação e exercício físico. Basicamente isso. É lógico que a fazer da maneira correta. É achar a dose da insulina, né? Fazer o controle da glicemia por uma dose correta de insulinoterapia. A alimentação, né? Ela não pode ser uma alimentação rica em carboidratos, gordura, preferencialmente baixa a média gordura, mas é uma alimentação hipocalórica, né? Que não, a gente usa muita fibra também nessa alimentação, assim evitando que o animal tenha picos glicêmicos logo após a alimentação.
Então, são alimentações, normalmente eu passo ração, né? Eu não faço esse balanceamento de dieta caseira, eu normalmente passo alimentações específicas para o animal diabético, né? São as rações para animais diabéticos. Eu normalmente passo bem específico mesmo. Se o tutor quer passar para uma dieta caseira, aí eu normalmente mando para o nutriólogo, né, para ele tentar balancear, fazer com que o animal coma, né, uma dieta mais caseira e mais natural, mas que não tenha picos glicêmicos. Né? E exercício físico. Exercício físico é fundamental para a gente fazer o controle glicêmico do animal. Tá? É fundamental. Então, para mim, são os 3 pilares. Insulinoterapia, alimentação, exercício físico. Tá? Insulinoterapia, alimentação e exercício físico. Nenhum, só insulinoterapia, vou esquecer alimentação, exercício físico. O animal não vai controlar. Aí eu vou fazer só alimentação, mas eu não quero aplicar insulina, não vai controlar. Exercício alimentação e a insulina. Sem exercício físico, é difícil de controlar. Então, o tratamento para ele dar certo são esses 3 pilares. E quando o tutor faz, normalmente, a maioria dos casos que faz certinho, né, faz os exames rotineiramente e consegue achar a dose boa de insulina, o animal consegue conviver com essa doença por muito tempo. Tá? Então, o tratamento basicamente, são esses 3 pilares. Né? É basicamente um tripé, né, Fernando? Sim. Que sim, se uma base não funcionar, o tratamento cai, né? Se a gente retirar sim. uma dessas bases do tratamento, o tratamento em si não vai funcionar. Uma base depende da outra. Para o tratamento todo funcionar. É uma engrenagem dependendo da outra, para o tratamento todo funcionar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu até abrir. Eu fixei, exatamente aqui. A Betão mandou de novo. Eu vou dividir ela em partes para poder facilitar. Você está falando da insulina. Primeira coisa, como que você orienta a aplicação da insulina nos seus pacientes? Tá, a aplicação da insulina depende muito de cada insulina, né? Mas a aplicação na pele, a mecânica é basicamente uma. Levanta a pele, faz a tendinha e aplica na tendinha de forma subcutânea. Tá? Agora, a preparação da insulina depende muito. Tem insulina que eu peço para rolar entre as mãos e homogeneizar assim, né? As NPHs, a caninsulina tem que agitar um pouquinho mais, né? Mas a NPH, a insulina humana, NPH é assim, homogeniza. As glargina, detemir, não precisa de homogeneizar. Conservar bem a insulina, né? Evitar a porta de geladeira, porque a porta de geladeira se abre com muita oscilação térmica, isso faz com que a insulina perca o tempo útil dela, diminui a vida útil da insulina. Então, às vezes, é conservar dentro de uma gavetinha, mas num lugar mais gelado, um lugar que você não manipule muito. Embaixo, na parte de baixo da geladeira, que é o lugar onde tem, pela corrente de ar, onde que é o lugar mais denso, né? A corrente de ar mais densa, então vai resfriar mais embaixo. Tá? Evitar também que, às vezes tem fundo de geladeira que congela a insulina, né? Ela não pode também ser congelada. Tá? Então, eu não sei se foi essa a pergunta, né? Mas a aplicação subcutânea... Em qual local do corpo você recomenda aplicar? Eu recomendo mesmo na parte do tronco do animal ali na parte da costela. É o lugar que tem a melhor absorção. Mas isso varia muito. Tem gente que vai aplicar ali, vai ter muita dificuldade. Tem gente que gosta de aplicar mais na parte ali do quadril. Né? O melhor lugar onde tem melhor absorção é na parte do tronco. Né? Tem o cachorro aqui assim, com a cabeça para cá, essa parte aqui da costela. Né? No gradil costal. O gradil costal dele. É o melhor lugar que tem absorção. Mas tem gente que tem muita dificuldade. Então ela vai ter mais facilidade, às vezes, de aplicar no quadril. Tem gente que aplica aqui mais na nuca. Lá nos Estados Unidos, eles orientam muito em levantar perto da nuca e aplicar. Eu oriento mais pele, né? Isso. Eu normalmente oriento fazendo o tronco e revezando. Faz de manhã de um lado, de manhã o outro, à noite outro lado. No outro dia faz um pouquinho mais atrás, no outro dia faz um pouquinho mais atrás. A minha orientação normalmente é essa. Mas isso daí eu falo que vai de cada um, não tem jeito. Né? E cada pessoa que aplica de um jeito. Às vezes, por exemplo, de manhã aplica a mãe, de tarde, de noite o pai. Né? E cada um aplica de um jeito. Isso.
E normalmente o treinamento que eu faço, eu pergunto quem que vai aplicar. Ah, vai aplicar meu marido e meu filho. Eu chamo os dois para vir no consultório, porque os dois têm que aprender a aplicar. Sim. Ela também está perguntando como que orienta a dosar a glicose, na ponta da orelha? O que for mais fácil. Né? O mais convencional é na ponta da orelha. Eu gosto muito aqui no coxinho do animal. Né? Então, na patinha do gato, do cachorro, tem uma almofadinha. Eu gosto muito de furar, porque se aperta aquela almofadinha, isso é uma gota grande de sangue. Mas tem gente que tem muita facilidade de picar a orelha. Eu gosto muito de fazer dentro do lábio. Né? Quem já acompanhou minha consulta, animal que eu já atendi, viu que eu gosto, tem muita facilidade dentro do lábio. Eu acho fácil, vem muito sangue. Tem gente que, às vezes, na patinha, na almofadinha, acha mais fácil. Mas qualquer uma dessas regiões, eu já vi também locais que às vezes o animal vai ficar internado, faz um furinho na ponta da cauda, né, que vem muito sangue também. Mas qualquer um desses lugares pode coletar. É onde tiver mais facilidade, onde o animal deixar ele ficar mais tranquilo, sentir menos dor na coleta. Eu acho que a recomendação é justamente essa, é onde o animal tiver ficar mais à vontade. Sim. Porque às vezes o animal mexe, chato ficar ali, o animal tenta morder. E às vezes, por exemplo, você tem um contato ali que você não tem tanta habilidade num lugar, aí sua mão passa, a gota some, aí você tem que furar de novo. Então, se você tiver mais facilidade, o animal deixar. Tá? Mas, principalmente nessas regiões. O primeiro pedaço da pergunta dela aqui é esse aqui. Em humanos, usam metilformina. Existe aplicação em veterinária ou é só insulina mesmo? Tá. Sim, todo mundo, é uma pergunta que todo mundo às vezes no consultório faz, tem muita gente que tem dificuldade, né? Tem pavor de agulha, fala, eu não vou espetar o meu animal. Diabetes do tipo 1, né? Por deficiência praticamente total, né? Insuficiência total praticamente de insulina. Né? Então, tem que aplicar insulina, né? O que a metformina faz? Ela diminui essa resistência insulínica, né, e faz com que o animal aproveite mais a insulina que ele produz. Né? Então, esse é basicamente o que a metformina faz no organismo. Se ele não produz insulina, né, então não tem por que usar a metformina. Então, em cães, não tem aplicabilidade. Em gatos, tem aplicabilidade, mas a eficácia é muito baixa. Em torno de 20% dos gatos só respondem à metformina, esses hipoglicemiantes orais. Né? E tem um problema. A metformina, alguns estudos mostraram que ela é hepatotóxica, ela é tóxica para o fígado em gatos. Né? Então, eu não recomendo usar. Não só eu, como outros colegas também, nós não recomendamos usar a metformina, porque baixa eficácia e também tem essa questão de hepatotoxicidade. Tá? E muito baixa eficácia mesmo. Né? O tratamento eficaz, como hipoglicemiante, né, é a insulina. É ela que vai fazer o controle da glicemia. Tá? Então, metformina, muito baixo eficácia, em cães não funciona. Fernando, eu perdi um comentário, eu só estou tentando achar aqui o nome e eu perdi o nome. Eu não vi quem mandou, eu vou ficar devendo o nome, mas pediu para a gente repetir os sintomas da diabetes nos cães. Sim. Os sintomas. Quatro sintomas clássicos, né? Polidipsia, que é ingestão absurda de água, né? O animal toma muita água, mas é muita água mesmo. Não é beber. Tem gente que fala, tá bebendo bastante água. Mas eu falo, mas fica o tempo inteiro tomando? Eu falo, não. Sai, corre, tomar muita água. Ficar às vezes 1 minuto, 2 minutos ali ingerindo água. Eu já vi cachorro fica 3 minutos ingerindo água sem parar. Poliúria, né? Urinar muito. O animal urina muito, muito, muito mesmo. Né? Até interessante também, eu não comentei, às vezes, por exemplo, tem gente que hoje muita gente cria o animal dentro de apartamento, mas quem cria em casa, observar se tem formiga ao redor da urina, tá? Isso é muito importante, tá? Polifagia, o animal come muito, muito, tem fome toda hora, ele come e perde peso, e perda de peso. Então o animal, ele toma muita água, urina muito, come muito e perde peso. Tá? Perda de massa magra também,
né, o animal acaba tendo essa atrofia muscular. Mas os 4 sinais básicos são esses: toma muita água, urina muito, come muito e perde peso. Tá? São os sinais clássicos de diabetes. Se tiver com esses quatro sinais, é diabético. Procurar atendimento. Procurar atendimento, né? Fazer os exames, tá? Certinho, iniciar o tratamento o quanto antes. Tá? O tratamento de diabetes eu diagnostico e já saio com o tratamento. Já tem que começar no mesmo dia, tá? Para evitar as complicações da diabetes. Tá? No mesmo dia, eu faço ali, já coleto urina, já tem que sair o quanto antes. Não esperar, às vezes o animal está num quadro ali de hemoparasitose, não vão esperar não. A diabetes é algo que a gente tem que tratar, iniciar o tratamento e o controle o quanto antes. Fernando, foi a Renata que mandou essa questão dos sintomas. Ela mandou aqui outra. Tem alguma idade que os animais são mais acometidos? Que o diagnóstico é mais frequente? Em cães e gatos também, normalmente, meia idade para frente, né? A partir dos 7 anos, 9 anos, mas eu já atendi animal com 10 meses com diabetes, né? Essa se assemelha muito à diabetes do tipo 1 juvenil, né? Em crianças humanas, né? Então, mas a partir, normalmente, a maioria dos casos, acho que 99% dos casos que eu atendi, são um animal diabético a partir dos 7 anos para frente. Eu pego muito com 9, 10 anos, que é a idade mais comum de ter, a partir dos 7 anos. Mas qualquer idade então, pode ter. São animais tendendo para animais de meia idade, animais mais senis. Sim. É isso. Fernando, existe alguma coisa que a gente possa fazer para evitar que os cães tenham diabetes? Sim. A gente não consegue totalmente evitar, né, diabetes. Ou prevenir. Não tem algo que eu vou fazer assim, eu vou fazer isso e ele não vai ser diabético não vai se tornar diabético por causa disso. Com certeza ele não vai se tornar. Isso, não tem algo que a gente faça com certeza que vai prevenir. Mas pensando nos fatores de riscos, né, nos fatores predisponentes, né, a gente pode diminuir esses fatores e fazer com que aí assim o animal ele diminui a chance de ter diabetes, né? A diabetes ela foi demonstrada em cães que ela tem um fator genético e o fator ambiental, né? O que é o fator ambiental? São fatores externos, né, que não está relacionado ao gene do animal, que faz com que ele desencadeie que ele expresse aquele gene e comece a desencadear. Eu vou dar um exemplo em seres humanos, só para entender mais ou menos o fator ambiental. Uma pessoa que na família tem muito caso de câncer de pulmão, né? Talvez ele deixar de fumar vá fazer com que ele não tenha, mas talvez ele não fumando ele vai ter, mas ele começa a fumar, né? Isso é um fator externo, um fator ambiental, ou ele trabalha numa empresa que tem muita inalação de tóxico, né? Então esses fatores potencializam, né, a expressão daquele gene, daquela alteração, daquela mutação. Então, os fatores genético e ambiental. Tá? Então, o animal ele já tem uma predisposição genética, ele já está ali, praticamente como se fosse um gatilho, ele praticamente já tem todo o maquinário para se tornar diabético. E você vai ali e usa, não previne, né? Por exemplo, uma obesidade, né? O animal já tem um fator predisponente, ele começa a produzir muita insulina, o gene dele já começa a manifestar para destruir aquelas células beta-pancreáticas lá no pâncreas e causa aquela deficiência de insulina, né? Então, aqueles fatores predisponentes, né? Obesidade, reduzir a chance de pancreatite, né? Um animal, por exemplo, eu tenho um Lhasa apso que é diabético, vou tirar ele da linhagem, não vou procriar ele, né? Às vezes ele vai estar com 9 anos, mas eu vou falar com todo mundo que às vezes teve um filho dele, para falar, olha, eu tô com um cachorro diabético, você tem filhas dele, tira da reprodução, né? Então a gente tira eles, reduz esse fator genético também, fatores que causam resistência insulínica, infecções,
Então a gente tem que prevenir infecções. Castrar a fêmea é um fator assim, que foi demonstrado em alguns estudos que reduz a chance de diabetes, sim, né? A fêmea castrada, por causa daquela questão hormonal de progesterona que eu expliquei também, do diestro, sim. Exercício físico, né? A gente vai diminuir, a gente vai sensibilizar. O exercício físico, ele é importante, porque ele sensibiliza principalmente as células musculares, né, à insulina. Então eles produzem mais, fugiu a palavra, expressão de receptores. Isso, receptores. Ele produz mais receptores. Uma pessoa, um animal que exercita, mas ele tem mais receptores de insulina na musculatura. Isso faz com que ele não precise produzir, diminui a questão de resistência insulínica, né? O uso de medicamento de maneira consciente e controlada, tá? Fazer os exames de rotina no animal também. Vamos supor que ele tem uma doença que possa predispor a diabetes. Então, a gente já começa a tratar, às vezes, dependendo da doença, até curar essa doença antes que ele desenvolva diabetes. Que mais? Deixa eu ver. Evitar de fazer uso de medicação prolongada, né? Isso, corticoide. Não fazer uso desenfreado, né? Alguns casos tem que fazer uso de corticoide, mas são poucos casos. Uma outra coisa que eu lembrei também, que é muito, muito importante, uso de anticoncepcionais em cadelas. Isso é um fator, assim, então evitar, eu não quero que ela procrie, castra ela, né? Castra ela, não vai estar usando anticoncepcional e vai estar... Duas coisas para evitar a diabetes. Alimentação também, né? Propiciar uma alimentação equilibrada, balanceada e saudável para o animal. Evitar de ficar dando guloseimas. Tem gente que dá pizza para cachorro, petisco, dietas muito gordurosas. Biscoito recheado. Biscoito, Teve animal comendo sorvete, eu já vi sorvete nosso, né? Não sorvete do cachorro, né? Basicamente, peguei esses fatores, né, que possam desencadear, que causam risco do animal ter essa diabetes e reduzir eles. Basicamente isso. Mas isso não quer dizer que o animal, a pessoa fez isso tudo. Tem gente que fala, mas o animal é magro, meu animal é isso, meu animal eu não dou isso, e mesmo assim ele é diabético. É porque tem um fator genético também, né? Mas se você tem um fator genético, mais o fator ambiental e começa a estimular o animal a isso, aí ele com certeza vai desenvolver. Então a gente consegue reduzir muito, né, a incidência de diabetes reduzindo, né, os fatores. Igual, por exemplo, a maioria dos animais, né, que eu atendo, que são diabéticos, você também deve atender os que são diabéticos, ele tem um histórico de obesidade. Às vezes ele perdeu o peso, mas ele sem falar, ele era obeso, né? Então, ele era gordinho. É gordinho, por mais que não tenha estudos que provem totalmente isso, mas a gente vê que na casuística, a maioria era obesa, a maioria teve uma pancreatite, a maioria tem algum problema de pele, né? Ele tem uma atopia e usa corticoide ali, por mais que às vezes não use diariamente, mas frequentemente ele tem que tomar uma dosezinha de corticoide. Aqueles colírios de ciclosporina para CCS, né, aceato conjuntivite seca. Isso. São fatores que podem predispor. Fernanda, a Renata mandou uma pergunta boa ali. Qual que é o maior desafio no tratamento da diabetes? O desafio, Renata, deixa eu até pegar aqui. O desafio, para mim, é o quê? São os 3 pilares, né? O tutor fazer a aplicação da maneira correta, né? Fazer a manipulação da insulina da maneira correta, né? Então, acho que o maior desafio acaba sendo o tutor, porque ele não estudou e não formou para aquilo, para fazer uma aplicação. Então, muitas vezes ele tem medo, aplica no pelo, não consegue aplicar, às vezes, na área que tem a melhor absorção, às vezes ele não consegue aplicar no dia. Então, eu acho que o maior desafio é o tutor entender, né, que ele tem a maneira correta de fazer, que ele tem que fazer o tratamento da maneira correta, tem que alimentar o animal da maneira correta, a quantidade correta, na hora correta, né, porque o tratamento de diabetes é um tratamento que eu falo que ele
ele é praticamente, ele é religioso, assim. 8 horas da manhã o animal come, 8h05 aplica insulina, 8 horas da noite o animal come, 8h05 da noite ele aplica insulina. Amanhã, 8 horas da manhã come, 8h05. Tem que ser assim, seguir da maneira corretíssima. Então, isso atrapalha muito, né? Tem muito tutor que às vezes tem muita oscilação de horário, trabalha, eu já peguei tutor que viaja e vai deixar com alguém que nunca pegou uma insulina, não sabe manipular uma insulina. A alimentação é um problema que eu tenho pegado muito no consultório, eu brigo muito, eu brigo, quem me conhece sabe que eu brigo mesmo. Às vezes a gente fala, vamos dar alimentação, ração para animal diabético, no meu caso, que eu não faço balanceamento de alimentação natural. A pessoa ao longo do dia vai dando, fica com dó, dá mais comida, dá algum belisquete, algum petisco, né, um pão de queijo. Às vezes, eu não acho que a ração tá boa, começa a colocar comida também, né? E isso, para o controle de diabetes, é péssimo, é péssimo. E exercício físico também, muita gente não faz exercício físico. Às vezes, 15 minutos de caminhada com o cachorro, né, antes da aplicação da insulina ali, tem essa complicação. Faz toda a diferença. Faz muita diferença, né? E isso muitas vezes atrapalha o tratamento. Tem muitos casos que eu não consigo controlar, mas a gente já vai ver o tutor, às vezes ele consegue aplicar uma vez por dia, fica 2 sem aplicar, né? Descontrola, não consegue, né? Não faz aquele uso religioso da insulina e do tratamento da alimentação, da prática de exercício, isso atrapalha muito, né? Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Fazer o tutor entender, né, a importância da doença, a importância do tratamento e fazer com que ele faça esse tratamento de maneira correta, né, nos horários. Acho que o maior desafio é a execução total do tratamento, porque sim, ele não é um tratamento de dar um comprimido e tá beleza, resolve o tratamento em si. Ele é um tratamento que é complexo, a gente sabe que ele é um tratamento que não é simples, não é pingar uma gotinha de colírio e tá resolvido. Ele é um tratamento que são várias etapas que tem que ser feitas para poder chegar no objetivo no longo prazo. Eu acho que conseguir executar todas as etapas que é a maior dificuldade da execução do tratamento da diabetes no cão. E acaba que o tutor, né, fica escravo chega uma hora que ele cansa, né? Do animal, né? Ele, às vezes, vamos supor que vai ter um cachorro ali com 7 anos e vai viver mais uns 7. 7 anos aplicando insulina 8 horas da manhã, dando alimentação 8 horas da manhã, aplicando insulina logo em seguida, 8 horas da noite, logo em seguida, todos os dias. E são de domingo a domingo. Tem que sair para caminhar 15 a 20 minutos. Então isso acaba também prendendo. Tem gente que não consegue viajar, né? Tem gente que cansa, fala, não aguento mais, tem cachorro que não é fácil. Tem cachorro que morde o tutor. Eu já peguei alguns aí, tem que botar focinheira. Isso é algo que ao longo do tempo vai cansando também. Vai desgastando muito, né? Então, acho que acaba que, resumindo a palavra, o maior desafio é o comprometimento com o tratamento. É isso mesmo, é que não é um tratamento simples, é um tratamento complexo, a gente sabe disso. Sim. A parte da diabetes, o diagnóstico é relativamente simples, a execução do tratamento é a parte mais complicada da coisa. Eu acho que uma participação extremamente honrosa para mim, meu pai está mandando, que é veterinário, está mandando uma pergunta ali, ó, Fernando. Qual que é a periodicidade dos exames para acompanhar o tratamento da diabetes? Como é que chama seu pai, Guilherme? Alfeu, um abraço, obrigado pela participação, né? A periodicidade dos exames, né? A curva glicêmica mensal, segundo a determinação do consenso. Então, vamos supor que o animal controlou. Todo mês fazer a curva glicêmica dele para ver se mantém controlado. E eu peço a cada 90 dias os outros exames. Por exemplo, hemograma, colesterol, triglicéridos, função renal, função hepática, glucosamina, né, para a gente ver. A cada 90 dias eu peço. Eu não gosto de pedir eles todo mês, porque acaba também ficando muito caro para o tutor. Então, a cada 90 dias a gente pode pedir esses exames. Às vezes o ultrassom, o animal está com uma lipidose hepática, ali, uma esteatose hepática. Então, às vezes você pede ali ultrassom de 6 em 6, né, em torno de 3 em 3 vezes. A curva glicêmica mensal, tá?
depois que o animal controla. Ou quando ele apresentar alguns sinais de descontrole. Por exemplo, eu fiz a curva glicêmica semana passada e estava ótimo, o animal está bem, mas a partir da semana ele começou a apresentar quadros característicos de hipoglicemia. Acho que é até bom falar um pouco desses sintomas de hipoglicemia. Ataxia, incoordenação, né? O animal ele fica, parece estar tonto, parece que ele não está sabendo o ambiente que ele está. Decúbito, isso, aéreo, decúbito lateral e até convulsão são os principais sinais de hipoglicemia. Vamos supor que ele está com algum sinal. Vamos fazer a curva, vamos repetir a curva, vamos antecipar, não vamos esperar. 21 dias. Viu esses sinais, gente? É correr rápido para o veterinário. É correr. E nas recomendações que eu falo, tá com esses sinais, dá mel e corre. Tá? Depois a gente vê de novo a dose. Tá? Dá mel, dá o milho caro, dá alguma coisa para ele comer e corre com ele. Porque a gente tem que normalizar essa glicemia assim, o mais rápido possível, senão o animal pode vir a óbito. Os exames, então, é curva glicêmica mensal e a cada 90 dias eu gosto de pedir alguns exames. Vai depender muito do que o animal apresentar também, se ele tem alguma doença concomitante também. Às vezes o animal tem uma hemoparasitose, né? Eu pego muito hemoparasitose, leishmania com diabetes. Né? Aqui a gente pega muito, né, cara? Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente pega muito leishmania com diabetes. Né? Às vezes um animal idoso ele tem problema, tem uma disfunção renal e diabetes, ele é diabético. Aí vai depender também do que ele apresentar. Mas um animal, por exemplo, que ele só tem diabetes, né? Eu peço depois que controlou a cada 90 dias. Dose de insulina. Eu não gosto de aumentar a dose. Se eu precisar aumentar com menos de 4 dias. Mas eu aumentei hoje. Hoje é dia 11. Amanhã eu fiz uma curva glicêmica, hoje amanhã eu vou aumentar. Não gosto. Eu gosto de esperar esses 4 dias para ver a efetividade dessa insulina no organismo. Então, tem gente aumentando todo dia. A chance de ter uma hipoglicemia, sim, é muito alta. Então, eu espero 4 dias. O tratamento, o organismo se acostumar com aquela nova dose para ver se eu preciso aumentar de novo. Né? A hiperglicemia a gente pode ir controlando aos poucos. Né? A gente tem que ter pressa, mas ao mesmo tempo sabedoria e paciência para controlar. A gente não pode desesperar, falar assim, o animal ainda está hiperglicêmico, vou aumentar a dose, vou aumentar agora 8 horas da manhã, aumentei, não controlou ao longo do dia, 8 horas da noite eu vou aumentar de novo. Dá uma tacada. Né? E isso quando despenca, às vezes o animal está tendo uma resistência insulínica, você está tirando o fator de resistência, quando despenca de uma vez. Né? A gente tem que correr, colocar no soro, fazer glicose. Né? Às vezes eu tenho que usar alguns fatores de resistência insulínica mesmo, tem que provocar uma resistência insulínica para ele não ficar hipoglicêmico e vir a óbito. Fernando, sua xará aqui, a Fernanda mandou a pergunta se a curva glicêmica pode ser feita com o glicosímetro pelo próprio tutor em casa. Sim. Eu até recomendo. Principalmente em gatos, tá? Porque o gato ele tem muita hiperglicemia por estresse. Né? Então, ele vai para uma clínica, fica estressado, atrapalha toda a curva glicêmica, a clínica ela não deixa o animal próximo da realidade, do dia a dia dele. Então a gente tem que tentar deixar ele próximo do dia a dia. Né? Estresse faz com que tenha resistência insulínica, liberação de cortisol, adrenalina, isso altera toda a curva glicêmica. Né? É lógico, se não conseguir fazer em casa, leva numa clínica, faz lá a curva glicêmica. Mas eu prefiro que faça em casa. Eu sempre peço fazer em casa. Normalmente eu peço fazer no final de semana, no sábado, no domingo, que o tutor está em casa às 12 horas, que é o período da curva, né, que é uma curva, não é um círculo redondo. Só explicando, gente, a curva glicêmica é feita a coleta... Explica aí pra gente, Fernando, o que é a curva glicêmica? Curva glicêmica, se você pega o momento antes da aplicação de insulina, de manhã, e até um pouco antes da aplicação de insulina à noite, vai fazendo de 2 em 2 horas. Por exemplo, 8 horas da manhã que ele comeu, eu aplico insulina. Então, antes dele comer, eu vou lá e doso. Deu 300. Comeu normal, anota. Comeu normal, apliquei insulina. 10 horas da manhã eu vou coletar de novo, a fazer, né, ver como está a glicemia. 10, de 2 em 2 horas, meio-dia, 2, 4, 6, e 8 horas da noite, antes de eu fazer a segunda aplicação do dia, eu coleto, ele come e aplico de novo insulina. Isso forma uma curva, né?
Monta-se um gráfico, aí monta-se a curva. Sim, e aí a gente vê, né, em período de pré-aplicação de uma insulina e pré-aplicação de outra, né, como o organismo se comportou antes da aplicação, depois que a gente aplicou e antes da outra aplicação. Né? Isso, quem já fez, acho que quem nunca fez, às vezes não é tão fácil de entender. Mas quem já fez sabe que é mais fácil. Chama curva porque os pontos vão formando a curva de um gráfico. Aí forma-se a curva glicêmica. Por isso que a gente chama de curva de glicemia, curva glicêmica. Ele forma a curva de um gráfico, sim. E essa curva de 2 em 2 horas, sempre peço. Tem gente que eu vejo fazendo de 4 em 4. Às vezes pode fugir uma informação ali. Tá? Então, eu prefiro fazer de 2 em 2 também. Foge informação, o animal às vezes tem um quadro de hipoglicemia no meio que você não pega, né? Então de 2 em 2 horas essa curva, né, preferencialmente em casa. Se o tutor não conseguir fazer em casa, aí sim leva para a clínica. Hoje eu tenho também, eu gosto muito de usar alguns sensores de leitura contínua dessa glicemia, que é no caso o Libre, né, um aparelho, uma péssima moedinha. O ser humano usa no braço, aqui atrás do braço. Eu não sei se alguém já viu, né, uma pessoa com um sensorzinho, parece um dispositivozinho assim atrás do braço, eu coloco no cachorro. Né, e aquilo ali funciona durante 14 dias continuamente. Né, é como se estivesse fazendo uma curva todos os dias, 24 horas por dia, durante 14 dias. Isso aí ajuda demais. Quem não conhece e tem um animal diabético, eu sugiro que coloque e faça pelo menos uma vez, que isso para controlar a glicemia, fazer o controle glicêmico, achar a dose de insulina, é muito bom, ajuda demais. Aí você não precisa ficar furando, você colocou o sensor, você passa um celular ou um leitor, vem só para cima ele, é por Bluetooth, só para cima ele, perto do sensor, e faz a leitura. E ele mesmo já forma os gráficos. Então é algo... bem legal mesmo. Ajuda demais, demais. Todos os tutores que colocaram, sim, não teve um que não gostou. Né? Porque você ficar furando cachorro de 12 em 12 horas de 2 em 2 horas. 2 em 2 vezes, quando a gente não acha a dose, a gente tem que fazer por mais... A periodicidade é maior, né? Às vezes faz todos os dias. Então, isso é algo que ajuda muito. Meu pai mandou ali uma sugestão de live sobre cetoacidose. Boa. É um assunto muito importante mesmo. Cetoacidose é uma live grande. A gente fala assim. É uma live que é um assunto. O que eu mais perco hoje dentro da endocrinologia é animal com cetoacidose. É a maior perda que eu tenho. Cetoacidose diabética, para quem não sabe, é uma complicação de um descontrole diabético do animal. Às vezes ele não está recebendo insulinoterapia, ou está fazendo um tratamento ali com a dose baixa de insulinoterapia, né? Às vezes não está tendo, a dose está baixa e está tendo alimentação, picos glicêmicos altos. O animal às vezes ele está doente, né? Muitas vezes é o que desencadeia alguma outra doença, desencadeia a cetoacidose, uma hemoparasitose, um animal descontrolou numa leishmaniose e ele é diabético. É uma doença muito importante mesmo, e a gente acaba infelizmente perdendo muito, em torno de 30% dos animais que entram em cetoacidose diabética, eles vêm a óbito. É bem complicado mesmo. Fernando, uau, cara, que live show, velho, que live legal, que live gostosa de fazer, que live cheia de conteúdo. Sim, é muita coisa para falar em muito pouco tempo, né? Qualquer coisa, alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no direct, pode ficar à vontade também. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, no Clube dos Bichos. Quem quiser mandar comentário aqui na live, pode mandar, que a gente repassa para o Fernando no perfil dele, no @viaendócrina. Sigam ele lá no Instagram dele, que ele posta muito conteúdo interessante sobre os animais, sobre endocrinologia. Ele também publica vários artigos lá no nosso site, no clubedosbichos.com.br. Então, se vocês puderem ler os artigos dele lá no nosso site, fiquem à vontade, que os artigos dele são muito ricos de conteúdo para vocês aprenderem mais sobre endocrinologia veterinária, para poder aplicar aí nos animaizinhos de vocês. Fernando, um prazer
como eu já falei, uma honra muito grande te receber aqui e te espero em mais lives aqui no Clube dos Bichos. Vamos ter outros, depois vamos falar de gatos. Não, a live de diabetes de gato já está marcada. A próxima vai ser sobre isso. Tá joia, Guilherme. Muito obrigado a todos que participaram também. Isso aí, hoje a participação foi show, galera aí mandando mensagem, sempre quando tem muita participação, isso é muito legal. Pessoal, um abraço para vocês, um bom resto de noite.